Dica rápida de como utilizar o Orbit Pages de uma forma ainda mais fácil e mais profissional. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a gente utiliza o bloco Slider. Então eu venho aqui dentro dos meus blocos, eu venho em blocos de conteúdo, a gente já viu o texto com imagem, a gente já viu o carrossel, e eu vou ver aqui o bloco Slider. O bloco Slider, ele é um bloco que ele parece um pouco com o bloco de imagem simples, mas ele tem uma diferença bem importante. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é adicionar a minha imagem. Aqui, a imagem, as imagens do meu slider são o destaque, são o foco principal dele. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar primeiro as imagens que vão aparecer neste meu bloco. E aqui, quando eu digo adicionar imagem, eu posso adicionar vídeo também. Vídeo também roda no slider. Mas aqui a gente vai utilizar imagens para simplificar, porque eu já tenho elas aqui à mão. 3 imagens aqui são suficientes só para a gente entender como é que funciona. Beleza. O bloco de slider, em termos de configurações, ele funciona da mesma forma. No background, eu posso colocar aqui, né, uma opção de imagem, ou cor, ou vídeo, mas na prática não vai aparecer isso. Por quê? Porque a imagem do meu slider ela vai ocupar tudo. E ela ocupa tudo por quê? Porque aqui em opções eu vou mudar a largura para total. Ou seja, a mesma coisa que a gente faz na imagem simples, a gente faz aqui também, porque senão ele vai ficar com aquelas barras na lateral, numa visualização no desktop. Então eu mudo a largura para total. Então, se eu alterar aqui cor, imagem ou vídeo, não vai fazer diferença. Então, vou deixar só cor de fundo branca, sem mexer nisso aqui. Aqui as margens de topo e rodapé do slider, eles já são, né, já estão em nenhuma, que é o padrão que a gente vai utilizar. Eu vou salvar aqui só para você ver como é que funciona esse bloco. Quando eu salvo, o meu slider ele tá assim, eu não mexi em nada em termos de altura ainda. E daí quando eu publicar, eu vou mostrar para você ele publicado. Ó, quando eu publico aqui, eu posso passar para o lado, tá vendo? Essa é a principal diferença do nosso bloco de, é uma das principais diferenças do nosso bloco de imagem simples. A imagem simples ela é uma imagem estática. Quando eu coloco a imagem aqui, ela não me permite rodar nada para o lado. Então, aqui é como se fosse uma galeria. A outra não, a outra é uma imagem única, uma imagem estática. Aqui eu posso alterar também a altura. Então eu tenho aqui 100% de largura, né? E eu vou alterando a altura conforme faz sentido. Ó, vamos aumentar para 800 e ver. Você já entendeu então como funciona em termos de imagem. Agora, dentro do slider, a gente tem outros recursos. Um deles é o efeito parallax, que é exatamente aquele mesmo efeito que a gente tem na imagem simples. Se a gente ativa o efeito parallax, no momento que a gente tem outros blocos embaixo e vai rodar a nossa página, ele tem aquele efeito de movimento da imagem de cima. A gente não vai ativar isso nesse momento porque não é o nosso foco. O foco aqui é, eu posso inserir um título, então eu posso colocar. Eu inseri um título e daí ele cria essa caixinha aqui, ó, com uma transparência. Vou botar aqui para você ver melhor, tá vendo? Ele cria uma caixinha aqui, uma transparência. Claro, aqui eu estou usando imagens de fundo que elas têm texto. Então, nesse momento aqui, neste caso específico, não faz tanto sentido. Mas imagine que eu estou usando só uma imagem geral aqui, sem nada de texto, sem nada de explicação, só uma imagem. O meu título aqui, ele vai ajudar a contextualizar. Depois que eu boto o título, eu me abre a opção de colocar também uma descrição. Vamos atualizar aqui. Tá vendo que eu coloquei uma descrição? E depois eu também tenho a opção de incluir um botão. E daí nesse botão eu posso colocar aqui um texto, alterar a cor desse botão. E quando eu coloco o texto do botão, me aparecem as opções do botão. Então, não aparecem as opções de cara enquanto eu não tiver um texto no meu botão. Assim que eu inserir um texto no botão, ele me abre as opções avançadas e eu escolho se eu quero ir para uma URL, avançar no funil, ir para uma seção da página, abrir o WhatsApp ou abrir o Checkout Sun. Então você vai ver que de início não tem essas opções, nem essa aqui. Se eu não coloco o título,
não abre a opção de descrição. Se eu não ativo o botão, eu não tenho nenhuma alternativa aqui. E se eu não boto aqui um texto, por exemplo, um saiba mais, ele não me abre essa opção. Então, conforme eu vou fazendo essas ações, ele vai me abrindo mais opções, e daqui eu posso colar a URL, por exemplo, da minha página de vendas ou do meu checkout. Eu posso marcar se eu quero que abra em uma nova aba ou se eu quero só que atualize a página atual. Daí fica a meu critério. Mas agora só para você ver como é que vai ficar o nosso botão aqui. Pronto. Vamos atualizar de novo. Ó, tem um botão aqui. Nesse momento ele não está levando para lugar nenhum, porque eu não configurei, mas no momento que eu colocar aqui o link da página de destino, é só clicar e ele vai para essa página de destino. Então esse é um bloco que ele tem muitos recursos de interatividade e tem esses recursos interessantes que são de direcionamento para alguma página de venda, alguma página que seja interessante para que a gente quer direcionar o nosso cliente. Então você pode criar imagens aqui, claro, normalmente imagens sem texto, né? Que daí você pode adicionar o título, a descrição, sem isso ficar conflitante. Daí você pode então colocar uma imagem aqui de um produto específico, por exemplo, o título e a descrição desse produto, e aqui o botão de comprar agora, e aqui ele vai levar, por exemplo, para o URL, ou chamar no WhatsApp, e aqui eu troco para abrir o WhatsApp. Enfim, tem vários recursos aqui dentro desse bloco, é um bloco bem interessante nesse aspecto, e que ele tem mais possibilidades do que a imagem simples em termos de interatividade e ação. Espero que tenha gostado da dica de hoje, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.